Olá, está começando o Universo da Leitura. Um programa produzido pelos alunos de Comunicação Social da UFSM. Histórias fantásticas, contos de fadas e outros tipos de história fizeram parte da infância de muitos. Todos esses são considerados clássicos e é em torno deles que o nosso universo da leitura vai girar hoje. Obras que ultrapassaram o seu tempo e despertaram a paixão pela leitura em muitas pessoas. Os clássicos estão sendo sempre reinventados, seja na forma de contar as histórias ou no visual. É comum vermos adaptações de histórias conhecidas como a da Branca de Neve, assim como podemos encontrar clássicos antigos da literatura relançados numa versão pocket ou numa edição de luxo. Fomos até as livrarias Atena e da Mente para conferir como anda a procura pelos clássicos atualmente. Assista agora o que eu descobri por lá. Assim como o cinema e a música, a literatura também passa por constantes mudanças e tendências. Mas como que é bom nunca morre, o Universo da Leitura veio até as livrarias de Santa Maria para conferir como anda a procura pelos clássicos da literatura. Após os lançamentos de web-celebridades e que tem grandes vendagens, como que é a procura dos clássicos da literatura, como Madame Bovary, Odisseia e outros? Assim, o clássico nunca deixa de ser procurado, né? Independente do que for lançado ou não for, o clássico sempre vai ter procura, né? Tu pega Madame Bovary, por exemplo, é um livro que sempre sai bastante bem. Dostoiévski, sempre o pessoal vem atrás. Um John Fante, que agora está sendo relançado também. O clássico nunca deixa de vender, né? Ele pode não vender tanto quanto um blockbuster da literatura, mas ele vai vender bem. Olha, continua na mesma linha ali, o pessoal procurando bastante ainda. Não deixou de comprar esses grandes clássicos e a venda está muito boa, assim, né? Uma procura grande ainda. De pintar, né? De colorir, o pessoal está procurando bastante. Mas os clássicos não deixaram de ser vendidos, estão sempre vendendo. E qual que é o tipo de público que procura esses livros? Um público jovem, público mais assim, da idade média, 40, 50 anos, né? Dá para se dizer assim, é um público bem espalhado. Tu pega um público adolescente, tu pega um público mais de meia idade, um pessoal um pouquinho mais adulto, né? Assim, o legal do clássico é que o clássico pega todas as faixas etárias, né? Quem já quer começar com uma literatura um pouquinho mais avançada já vai direto pro clássico. E tu, como vendedor, tu nota um investimento por parte das editoras em relançar esses clássicos da literatura com edições para colecionador, com capas diferenciadas e afins? Sim, as editoras investem bastante, né? Algumas, como a Kozak, que agora está encerrando as atividades, né? Mas a Kozak, a Editora 34, a Companhia das Letras, a Record, de vez em quando, sempre lançam assim, ou com uma caixinha, ou com uma capa nova, ou com uma formatação diferente, né? Elas têm que investir porque você tem que se renovar, né? Então sempre tem um investimento ali. Dá para você dizer assim, as editoras estão sempre ligadas em que tipo de capa vão colocar, em que tipo de edição vão deixar mais visível, né, para o público. As editoras estão investindo, porque eu tenho aqui vários clássicos, inclusive com capa dura, capa assim, mais gabaritada, né? Então o pessoal está investindo bastante. E quanto à procura dos clássicos da literatura pelo público infantil, como que é? Existe essa procura? Eles procuram ainda aqueles clássicos da literatura infantil, como os Irmãos Grimm e afins? Sempre, né? Isso aí tem um pessoal que sim, quer uma coisa diferente. Tu vê, não quero nada de clássico. Mas tem um público que vai direto naquilo ali, porque sabe que ali tá a fonte, né, para outras coisas. Então, assim, se tu for colocar o livro clássico infantil, ele ainda é fundamental, né? Então o pessoal procura mesmo. Vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já. Comunicar é tornar comum o conhecimento. É diversidade. É partilhar saberes, multiplicar ideias. Comunicação é movimento, é interação, saber se expressar e estar sempre atento, viver e reviver. Estamos sempre comunicando, de diferentes formas,
em vários lugares, com tudo à nossa volta. Comunicadores correm contra o tempo, mas a verdade é que o tempo transforma. O tempo traz experiência, traz sabedoria, ele nos fortalece. O tempo nos faz crescer. A Facus cresceu, com o olhar voltado para o que mais importa: você. Estamos de volta com mais um Universo da Leitura. O Guia dos Curiosos e os 100 melhores poemas brasileiros do século são clássicos das listas literárias. A repórter Clara Citó traz uma matéria sobre esse assunto, por isso confira agora. O universo da leitura é um campo muito vasto e, por isso, existem diversas formas de encontrar novidades literárias. Uma delas é a partir de livros que listam os melhores de determinadas categorias. Vem chegando o final do ano e abre a temporada das listas. Lista de coisas para ser feitas no próximo ano, lista de presentes, lista de compras, lista do que foi bom e do que foi ruim. Não diferente, muitos escritores dedicam seu tempo criando obras literárias que falam sobre listas. Não o mais antigo, mas um dos livros mais conhecidos sobre o assunto é o Guia dos Curiosos, lançado em 1995 pelo jornalista Marcelo Duarte. Nessa obra, o autor reúne em várias categorias fatos e curiosidades, algumas bizarras e outras nem tanto, compiladas durante muitos anos pelo autor. Outro livro considerado um clássico sobre listas é Os 100 Melhores Poemas Brasileiros do Século, que reúne grandes nomes da literatura brasileira, como Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, Cecília Meirelles, entre outros. São muitas as pessoas que se interessam por essa cultura de listas, principalmente por ver nelas uma oportunidade de se manter bem informados e conhecer novidades sobre o mundo. As histórias clássicas nos acompanham desde pequenos, muitas vezes trazendo lições de moral que servem de ensinamento para a vida toda. Minha colega Ariane foi a responsável pela enquete da semana. Confira agora o que as pessoas responderam. Peter Pan, Alice no País das Maravilhas ou Os Contos dos Irmãos Grimm. Esses são clássicos que provavelmente você já leu e que marcaram a sua memória de alguma forma. E é exatamente sobre isso que essa enquete vai tratar. Saiba agora quais foram os livros que marcaram a vida dessas pessoas. Olha, o clássico que me marcou foi Alice no País das Maravilhas. Eu acho que é porque ele faz um paralelo entre a realidade e o surreal, que tu vê o crescimento dela num mundo que não é verdade, mas ele traz muitas mudanças na vida dela, pro crescimento dela, o subconsciente dela, para ativar o que é verdade e o que não é, para ver o que ela pode usar isso na realidade, para seguir o caminho dela e o crescimento da vida dela. Que é importante pra gente também fantasiar algumas coisas para não viver só naquela mesmice da vida. Fugir um pouco da realidade é bom também. Então, o clássico que marcou minha vida foi Bom Crioulo, do Adolfo Caminha. E bom, ele foi lançado a primeira versão lá em 1895. E ele fala do Amaro, que é um soldado da Marinha, que ele é negro, e do Aleixo, que é um jovem que tem olhos azuis, cabelo loiro. Então eles têm uma relação, imaginem vocês, em 1895, né? Então me marcou muito porque fala do amor homossexual e do preconceito que eles sofrem. Foi por isso mesmo que marcou. Eu li esse ano e ficou assim, é um dos meus preferidos brasileiros, dos clássicos preferidos. Acredito que o Pinóquio, por toda a lição de moral que ele traz, que não se deve mentir, acho que toda criança, quando lê esse livro, fica aquela lição de moral na cabeça dele. Outras histórias não tanto. Eu gostava muito de histórias de princesas, mas hoje revendo eu vejo que nenhuma delas trouxe tanta lição de moral e tanto ensinamento para mim quanto a do Pinóquio. Eu acho que também é o Pinóquio pela questão da mentira, porque é uma coisa que na infância isso acontece muito com as crianças, sobre mentir, e eu acho que é bom frisar isso sobre não mentir,
Eu acho que então o Pinóquio ele deixa isso bem claro para as pessoas, que pode acontecer coisas erradas no momento que não mente para as pessoas. Eu acho que é isso, porque marca bastante nas crianças. Foi o gibi dos X-Men pela personagem da Tempestade, né? Que ela é pela representatividade e também pela pessoa que ela é, né? A questão da intensidade dos poderes, mas também além dos poderes ela é uma mulher super guerreira e se vê tanto num filme como num livro, acho que é bem importante. Não saia daí, voltamos já. Comunicar é tornar comum o conhecimento. É diversidade. É partilhar saberes, multiplicar ideias. Comunicação é movimento. É interação. Saber se expressar e estar sempre atento. Viver e reviver. Estamos sempre comunicando, de diferentes formas, em vários lugares, com tudo à nossa volta. Comunicadores correm contra o tempo, mas a verdade é que o tempo transforma. O tempo traz experiência, traz sabedoria, ele nos fortalece. O tempo nos faz crescer. A Facus cresceu, com o olhar voltado para o que mais importa: você. Estamos de volta e a partir de hoje com um quadro novo, o Clube do Livro, uma roda de conversa com fãs. A nossa repórter Leandra Cohen conversou com os fãs de clássicos para saber o que eles pensam sobre as adaptações. Hoje estamos aqui na Livraria Atena para o lançamento do quadro Clube do Livro, que será uma roda de conversa com fãs. Hoje estamos aqui com a Bianca e a Aline para falar sobre os clássicos da literatura. Existe algum clássico que marcou a vida de vocês, que vocês poderiam falar um pouquinho? Quer falar primeiro, Bianca? Então, assim, quando eu tinha 7 anos, quando eu li O Mágico de Oz, eu adorei. E hoje, aos 28, se eu começar a ler, eu acho que eu vou descobrir coisas que eu não tinha descoberto antes, sabe? Eu tive a experiência de primeiro ler o livro e depois assistir o filme. E não sei se para o bem ou para o mal, eu acabei gostando mais do livro do que do filme. E foi um clássico, assim, que até hoje eu acho que eu reli já umas 2 ou 3 vezes e pra mim é sempre... Parece que tá sempre se renovando, sabe? É um livro que eu quero ler pros meus filhos, sabe? Eu acho que o que faz um clássico é que não importa a idade em que tu lê o livro, ele continua atual e ele continua fazendo um sentido, né? Por mais que o sentido mude, mas ele sempre tem um sentido na tua vida. Um clássico que me marcou foi a Ilíada e a outra Odisseia, que os dois narram o término da Guerra de Troia. E meu acesso a essa leitura foi bastante facilitado por essa versão, que é a Ilíada, a Odisseia, originalmente é feita em verso. E aqui a história está em prosa e facilita muito a leitura. É o Troia, do Cláudio Moreno. E eu li esse livro antes de fazer as leituras na faculdade de letras, né, da Ilíada e da Odisseia. Então esse texto me contextualizou bastante, assim, facilitou muito minha leitura. E eu recomendo para quem quiser ensinar para pessoas mais novas a história da Guerra de Troia, Helena de Troia, Cavalo de Troia. É bem interessante essa narrativa, que vem bem compilado, assim, bem explicado. E vocês leem clássicos desde a infância ou começaram em determinado momento da vida? Quando é que vocês pegaram gosto pelo clássico? Acho que todo mundo começa pelos contos de fada ali. Irmãos Grimm, acho que todo mundo já ganhou um livrinho de contos de fada quando era pequeno. Na verdade, eu comecei a me interessar por clássicos já grandinha, assim, lá pelos 15, 16 anos. Antes disso, eu lia muito autores jovens no meu tempo, assim. Eu lia muito Stephen King no começo da infância. Quando eu cheguei nos 15 anos, eu comecei a ler, por um acaso, Shakespeare. E o meu preferido é o Trabalhos de Amor Perdido. E não sei porquê, acho que é porque eu tinha começado a gostar de poesia e
ver uma história sendo contada em versos, né? Foi uma experiência diferente para mim, tanto que eu nunca consegui, por exemplo, ler a Odisseia, porque eu acho que não tenho paciência, acho o Shakespeare mais enxuto, mais poético, né? A Odisseia, acho que eu ainda não estou preparada, acho que um dia, quem sabe, eu vou ler. Espero, né? Uma vontade muito grande. Mas os clássicos, assim, a partir dos 15 anos, sempre Shakespeare. Um livro que eu gosto muito e que é considerado um clássico é Alice no País das Maravilhas, né? Eu acho que esse é clássico e é pop também ao mesmo tempo, né? Eu acho que eu comecei ali pelos 15, 16 anos e tá até hoje, espero até o fim da vida. O meu interesse por clássicos começou no ensino médio, que eu tinha que fazer um trabalho de inglês sobre as viagens de Gulliver. E eu li em língua inglesa mesmo, porque eu queria treinar o inglês. E ali eu me apaixonei por essas narrativas de viagem, e daí eu comecei a ler mais narrativas desse tipo. Daí, na faculdade, eu fui tendo um contato mais profundo, né, com a história do clássico, do cânone ocidental. Daí nós começamos desde dos gregos, os trabalhos dos dias, do Hesíodo, passando pela Ilíada, pela Odisseia, junto com leituras teóricas, né, que foi aprofundando, e a partir disso eu fui abrindo assim os horizontes e vendo outros livros que não são considerados clássicos segundo o cânone, que para mim são clássicos, como por exemplo Admirável Mundo Novo, os livros do George Orwell, como Revolução dos Bichos, 1984, essa questão do começo do século XX, essa pegada mais política, né, em função das grandes guerras, assim. Então eu sempre tento ler a literatura pensando num olhar político, social e histórico. O clássico é justamente um texto que é atemporal. Eu posso ler ele daqui 50 anos, ele vai ter um novo sentido para mim, e ele nunca vai deixar de ter sentido, assim, em cada leitura nova, independente da idade também. Por exemplo, hoje tem quadrinhos do Kafka, da Metamorfose. É um acesso muito legal para as crianças começarem a ter esse contato. Tem versões infanto-juvenil de Don Quixote, Viagem de Gulliver, vários clássicos, assim. Aí tu pega e vai ler o original, é uma leitura bem mais densa, mas com essas adaptações eu acho que tu vai mantendo a cultura do clássico e não deixa morrer, né? E das adaptações de clássicos para o cinema, assim, o que vocês acham? Tem algum favorito, algum que vocês gostaram ou não gostaram e gostariam de comentar? Bom, eu acho que as melhores adaptações para o cinema de livros são as do Stephen King. Primeiro porque a prosa dele é muito cinematográfica, e também porque permite outras leituras, né? Se a gente pensar, mas, por exemplo, o Iluminado é diferente do livro. Sim, mas é a leitura do Stanley Kubrick do livro do Stephen King, né? A gente tem que lembrar que o que faz um clássico é que, por mais que nós aqui lemos o mesmo livro, não é o mesmo livro. Eu tenho a minha bagagem cultural, tu tem a tua, e a partir disso a gente vai formar a nossa história. Então, de repente, uma parte que me emocionou muito, para ti não teve muito significado, né? Eu acho que é isso que às vezes as pessoas não entendem, que filme é filme e livro é livro. Claro que quando tu lê um livro e tu gosta muito, tu sonha que um dia ele vai virar filme. Mas eu acho que tu tem que estar preparado e não tem que ter aquele rigor assim, eu quero que tenha o capítulo tal. Não vai ter o capítulo tal. O livro é teu, aquela emoção não vai se repetir no cinema. Então, que as pessoas estivessem mais preparadas, sabe? Eu acho que às vezes as pessoas cobram muito uma adaptação linear e rigorosa. E não é assim que funciona, até porque a arte do cinema tem outra função, tem outra linguagem, né? E eu acho que ela tem que complementar o livro. A questão da adaptação para o formato de televisão e cinema, eu acho muito interessante, por exemplo, como a Bianca falou, que uma versão adaptada é uma leitura do diretor. Por exemplo, se a gente pegar O Tempo e o Vento, ele foi filme e foi seriado da Globo, e são narrativas completamente diferentes sobre o mesmo livro, sabe? Também tem as novelas das 6, que são vistas como adaptações de romances e clássicos do romantismo brasileiro, por exemplo. Muita gente tem acesso a essas narrativas clássicas da literatura nacional porque acompanha a novela, sabe? Então é uma forma bem legal assim de popularizar esse conhecimento de difícil acesso
Porque muita gente às vezes não é alfabetizada e entra nesse universo narrativo através de adaptação. Sobre adaptação para o cinema, eu sempre tive um pé atrás bem grande, porque sempre tem aquela máxima de que o livro é melhor que o filme, só que às vezes não. Por exemplo, eu tomei conhecimento da obra do Asimov através dos filmes, Eu, Robô, toda essa questão da ficção científica, e com isso eu fui pegando mais gosto pela ficção científica, que é uma dos gêneros narrativos que eu mais gosto atualmente. E tudo começou pelo cinema quando eu era criança ainda. A questão de curta-metragem, de novela, de filme nacional, é bastante rica assim, essa adaptação para o cinema. Mas, às vezes, deixa a desejar. Por exemplo, eu assisti a adaptação do Fahrenheit 451 e eu achei horrível, não gostei. E do Admirável Mundo Novo, o primeiro filme, também deixou muito a desejar em relação à obra. Mas é interessante também que esses mesmos livros ganham várias versões de filmes que estão sempre se atualizando. Por exemplo, o Robocop, né? Agora, o diretor brasileiro, que eu não lembro o nome, José Padilha, deu uma entrevista sobre o olhar dele para o Robocop hoje em dia, sabe? É completamente diferente do Robocop dos anos 60, que é completamente do livro. E é bem interessante ver, mais uma vez, esse olhar social e contextual, né? Da adaptação, da leitura. As férias estão aí. E você sabe o que ler? Hoje, os fãs darão dicas de 3 livros clássicos para você ler antes das férias acabarem. Bom, a minha dica de livro é Orgulho e Preconceito, da escritora Jane Austen. A Jane Austen é considerada uma das primeiras escritoras feministas por mostrar uma visão de jovens do século XIX, jovens que não acreditavam na ideia de que elas eram feitas apenas para o casamento, né, e para a maternidade. Meninas que queriam encontrar, sim, o grande amor da sua vida, mas que também queriam crescer como seres humanos, queriam se apaixonar de verdade e não apenas casar por interesse, que era algo muito comum na época em que o livro se passa. E a protagonista é a Elizabeth. Ela é uma moça de uma família formada apenas por mulheres, com uma mãe muito dominadora, que quer que elas casem com homens ricos e poderosos, quando a Elizabeth e algumas das suas irmãs querem casar por amor e com homens que tragam para elas um pouco mais do que apenas dinheiro, né, e um lugar dentro da sociedade inglesa. Então a minha dica é Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, para homens e mulheres. A minha dica de livro é A Revolução dos Bichos, do George Orwell, que para mim é um clássico, que é muito importante na minha formação enquanto leitora, que é narrado em forma de fábula, em uma forma de paródia, as questões da Revolução Russa, de 1917. Nesse livro é uma crítica muito forte a determinadas formas de governo e tem como personagens 4 classes: o homem, os porcos, os cães e as ovelhas. E a importância dessa obra é tão grande que ela influenciou clássicos de outras linguagens, como, por exemplo, o álbum Animals, do Pink Floyd, que Roger Waters declarou que foi inspirado nesse livro, em que os porcos representam os que lideram a revolução dos bichos contra o domínio dos homens. E eles vão encabeçar essa revolução, convencendo os outros animais de que eles estão certos. Só que nessa busca por substituição do poder, para que o interesse dos animais seja atingido, os porcos acabam ocupando os lugares dos homens. Então é uma crítica, uma fábula muito interessante de como funciona a política em determinados momentos da história e que isso atualmente vem se repetindo desde que o mundo é mundo, digamos assim. A minha dica de livro é qualquer livro que foi escrito por Agatha Christie, a rainha do mistério. Especialmente o livro Os Trabalhos de Hércules, porque neste livro conta os 12 trabalhos feitos por ele antes de se aposentar. Ele é um detetive super importante dentro das histórias da Agatha e ele é muito inteligente. A gente pode até comparar ele com Sherlock Holmes, mas, entretanto, os casos que a Agatha apresenta nos seus livros são muito mais complexos. De questões assim que eu poderia até citar, mas eu quero que vocês leiam esse livro. De questões que você acredita que aquela pessoa é o assassino, mas na verdade ela não é. Então,
Agatha representa um grande clássico e ajuda muito no desenvolvimento de todos que fazem suas leituras, porque você começa a observar o mundo de uma forma bem diferente, especialmente eu. Por isso eu indico o livro Os Trabalhos de Hércules, de Agatha Christie. E o programa de hoje vai ficando por aqui. Não deixe de curtir a nossa página no Facebook e acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo programa. Só vivendo eu não consigo conceber certas verdades. Eu tô preso entre as montanhas num buraco que eles chamam de cidade. Violência adolescente, exagero de consumo. Bocado um monte já virou bocado fumo. Pela arte do oprimido, o indivíduo reivindica o seu lugar. Pela goela comprimido que a sociedade insiste em se dopar. Por esquinas da cidade, pula samba engarrafado, enquanto há outros na garganta do diabo. Há racismo, homofobia inibindo toda forma de pensar. E há mulheres transgredindo, evoluindo teu conceito de lugar. Há cavalos imponentes e polícia militar. Santa Maria